A última peça que falta para nós podermos completar a nossa infraestrutura de rede LoRaWAN seria o gateway. E este é o assunto deste vídeo. Aqui na tela eu já tenho algumas opções que a gente pode usar como hardware para o nosso gateway. Existem inúmeras empresas no mercado que produzem esse tipo de equipamento. Eu coloquei aqui só um simples exemplo de uma empresa internacional, onde nós podemos comprar gateways com um preço relativamente razoável. Nós podemos ver que tem bastantes opções, desde opções feitas para instalar no alto de torres, ou seja, à prova de intempéries, e também gateways internos que têm até custos um pouco mais modestos. Nós podemos observar aqui que os valores desses gateways giram em torno então de 150 até 600, 700 dólares, que é algo muito maior do que a gente tem para o nosso Nokia. A gente consegue comprar por até 5 dólares. Aí é outra característica do LoRaWAN, que a complexidade da nossa rede está no gateway, que são entidades que eu preciso poucas unidades. O nó é muito simples e barato. Caso nós não quisermos trabalhar com importação, existem também empresas nacionais que fornecem esse tipo de equipamento. Eu coloco aqui alguns exemplos e já deixo o meu agradecimento, pois essas empresas ajudaram de alguma forma o LabSC, com, por exemplo, doação de equipamentos. Primeiro a gente tem a Comp, que é uma empresa de Florianópolis, que tem opções de gateways tanto indoor quanto outdoor. Além disso, a gente tem a RadioEngine, que é uma empresa aqui de Curitiba, que forneceu alguns gateways e são esses gateways que nós vamos configurar hoje. A RadioEngine fornece esse tipo de equipamento que é projetado para ser encaixado em cima de um Raspberry Pi. É uma solução bastante flexível, que eu posso integrar em outros equipamentos e é este hardware então que a gente vai configurar. O interessante a se reparar é que a maioria desses hardwares que foram apresentados utilizam o chipset oficial da Semtech. Então, a mesma configuração que nós estamos fazendo com o hardware da RadioEngine vai ser semelhante a de qualquer outro fabricante que utilize esse mesmo chipset. Então, o vídeo vai ficar de maneira meio genérica. Você pode tentar fazer essa mesma configuração com um gateway de outros fornecedores. Esse gateway da RadioEngine é um rádio para fazer o gateway LoRaWAN e a parte do software, a inteligência do gateway LoRaWAN, vai rodar num Raspberry Pi modelo 3 aqui. Então, a gente vai encaixar esse gateway aqui sobre o Raspberry Pi, ele é feito especificamente para isso, Então, eu só vou encaixar ele aqui. E o nosso Raspberry Pi vai se tornar um gateway LoRaWAN. Obviamente, a gente vai ter que gravar um cartão SD com o Raspbian rodando. Depois a gente vai instalar todo o software necessário para rodar o gateway LoRaWAN. Vamos colocar no Raspberry Pi. Vamos precisar de uma fonte para o Raspberry Pi também, que tem que ser uma fonte de boa qualidade, porque ele precisa de pelo menos 3 amperes a 5 volts. E uma antena. Nesse caso aqui a gente também tem uma antena da RadioEngine, com ganho ali de 6 dBi, é uma antena muito boa. Vai melhorar o alcance do nosso gateway LoRaWAN. Aí a gente vai encaixar a antena aqui. E pronto, é ligar o Raspberry Pi e realizar as configurações necessárias para que ele atue como um gateway LoRaWAN. Então agora nós já resolvemos os problemas de hardware. Encaixamos o nosso módulo em cima do Raspberry Pi. Agora nós precisamos entender que software nós precisamos no Raspberry Pi para conseguir receber os pacotes LoRaWAN que são demodulados pelo modem que a gente acabou de encaixar. Para isso eu vou fazer um diagrama de blocos aqui. Nós temos então o nosso Raspberry Pi, nós temos o nosso modem em cima dele. Vou botar aqui o nome do modem, que é SX1301. E o link entre o SX1301 e o Raspberry Pi é SPI. Depois de lido o pacote, ele então vai ser enviado para o nosso Network Server, que aqui nesse caso eu coloquei separado, mas poderia rodar também dentro do nosso Raspberry Pi. Este link aqui
No caso do Chirpstack, é MQTT. A nossa missão agora é descobrir que softwares que rodam aqui. O que transforma, então, o SPI do SX1301 no MQTT, que é o formato que o Network Server espera. Uma solução bastante difundida seria utilizar o próprio software de exemplo da Semtech para a leitura dos comandos SPI do nosso modem em LoRaWAN. E todo este código está disponível neste GitHub que está aqui na tela e também vai ficar ali na descrição desse vídeo. O formato de saída dessa pilha de software da Semtech pode ser lido pelas principais soluções de gateways, inclusive as duas que nós vamos utilizar aqui na disciplina, que seria o Chirpstack e a The Things Network. Agora então só nos resta fazer um clone desse repositório da Semtech e compilar essa solução de software para o nosso gateway da RadioEngine. O primeiro passo para que possamos compilar a ferramenta da Semtech é instalar as ferramentas de compilação do Raspberry Pi. Eu posso fazer isso através do comando apt e vou instalar então o Git e o Build Essential. Depois disso, então, eu já posso clonar o repositório. O nosso Packet Forwarder da Semtech também depende de outra biblioteca também escrita pela mesma empresa. E agora, então, eu vou clonar essa biblioteca. O link que eu estou utilizando vai ficar aqui na descrição do vídeo. E é importante que a gente clone tudo na ROM do nosso Raspberry Pi, senão os makefiles vão ter problema de encontrar as dependências corretas. Agora eu posso então passar para a compilação. Primeiro para a biblioteca. Vou entrar então aqui na pasta e executar o comando make utilizando 4 cores, que é o que o Raspberry Pi tem. Depois de compilado, eu posso sair desse diretório e proceder à compilação do Packet Forwarder. Agora nós vamos habilitar a SPI do Raspberry Pi, que ele utiliza para conversar com o nosso modem. Para isso, nós vamos usar o comando sudo rasp config, navegar aqui em Interface Options, SPI, ele vai perguntar se a gente quer habilitar, yes, está habilitado agora, eu posso dar um Finish e reinicializar aqui nosso Raspberry Pi para aplicar as configurações. Quando o nosso Raspberry Pi retornar, nós podemos já começar a configuração então do nosso software. A primeira coisa a fazer é habilitar o pino que reseta o nosso modem, o que é bastante importante no processo de inicialização. Para isso, nós vamos editar o arquivo /boot/config.txt e adicionar ao fim do arquivo a seguinte linha. Vamos lá aqui. Então, é o all dt overlay SPI e isto habilita o pino. Fazendo isso agora, nós vamos editar os arquivos de configuração do Packet Forwarder. Para isso eu vou navegar até o arquivo, que está disponível então na pasta Packet Forwarder, LoRa Packet Forwarder. A gente pode observar que nessa pasta nós possuímos 2 arquivos .json. E esses arquivos são bastante importantes, pois eles que apontam para, por exemplo, a nossa Gateway Bridge ou para o nosso servidor da The Things Network. Eu vou começar então editando o arquivo localconf.json. E a gente vai reparar aqui que nós temos uma configuração que é bastante importante, que é o Gateway ID. Esse valor tem que ser único. E por esse motivo eu vou alterar esse padrão por outra string hexadecimal de mesmo tamanho. Agora nós vamos editar o arquivo globalconf.json. O que a gente observa aqui é que esse arquivo é o que efetivamente configura o nosso gateway. Então a gente tem aqui as opções de todas as
8 frequências que esse gateway é capaz de escutar. É bastante importante que isso seja coerente com as configurações que a gente fez do nosso Network Server. E podemos observar aqui que a configuração padrão vem para um gateway europeu, que funciona na faixa de 868. Nós poderíamos editar esse arquivo todo na mão, mas o que vamos fazer é pegar um arquivo de exemplo, que também vai estar colocado aqui no link, aqui na nossa descrição do vídeo. Eu vou sair aqui do VI e usar então o comando wget, com o link disponível, para baixar a nova versão do GlobalConf. Agora nós vamos editar o arquivo recém-atualizado e a gente observa uma coisa importante, que é a configuração da banda que o gateway vai escutar. Antes isso estava configurado em 868 e agora ela foi atualizada para o plano de frequência AU915. Por outro lado, nós temos que lembrar, vídeo das configurações regionais aqui, né, que eu posso escutar em 64 canais diferentes de 200 kHz. Mas o meu gateway só tem capacidade de escutar em 8 desses 64. Então, se a gente observar a configuração aqui, nós temos 2 rádios, cada um responsável por escutar 4 canais. Nesta configuração FREQ, eu ponho a frequência base e logo abaixo eu ponho o offset dessa frequência que o gateway vai configurar. A gente pode observar aqui que esta configuração vai levar o nosso gateway a escutar na subbanda 2. Este é a configuração padrão desse arquivo que eu disponibilizei. Por outro lado, neste exemplo que a gente está fazendo, nós configuramos o nosso gateway para a subbanda 3. Então, já fica como um exercício interessante nós atualizarmos a frequência aqui para que o gateway escute na subbanda correta. Eu vou fazer isso simplesmente alterando as 2 frequências base aqui, porque os offsets vão ser os mesmos. Nós podemos reparar que o que temos que fazer é apenas somar 1.600 kHz aqui na frequência máxima, e isso vai nos resultar na seguinte configuração. Por fim, nós vamos navegar a parte de baixo desse arquivo para verificar as configurações de conexão do nosso Packet Forwarder. A gente olha coisas muito interessantes aqui, como por exemplo, o endereço do servidor. Este é o endereço para qual o Packet Forwarder vai encaminhar todas as mensagens que forem recebidas por esse gateway. Como na nossa configuração a nossa Gateway Bridge está rodando no mesmo Raspberry Pi que o nosso Packet Forwarder, não temos que alterar nada e podemos deixar aqui como localhost. Por outro lado, se estivéssemos utilizando, por exemplo, a The Things Network, seria aqui que nós colocaríamos o endereço do servidor desta empresa para que as nossas mensagens fossem encaminhadas para o Network Server de um terceiro. Outras informações interessantes aqui é que a gente forçou uma configuração de GPS para o nosso gateway. Isso ajuda na organização do chirp stack. Vocês vão ver que quando nós adicionarmos esse gateway lá, nós vamos ver essa opção de coordenada. Nós também temos que lembrar que para operar na classe B, o gateway precisa ter um GPS para sincronização de horário. E nesse caso, em vez de utilizar o fake GPS, nós estaríamos usando uma coordenada real para o nosso gateway. Fora essas configurações, tudo está pronto para agora podermos adicionar esse gateway lá na interface de configuração do chirp stack. Agora eu vou executar o meu Packet Forwarder. E eu já posso observar que todas aquelas configurações que foram feitas já aparecem aqui na tela. Além disso, a gente pode observar que eu estou recebendo comandos de pullback. Isso quer dizer que a minha Gateway Bridge já está conversando com o meu Packet Forwarder e a configuração do meu gateway está praticamente completa. Um último detalhe que seria interessante antes de adicionarmos esse gateway na configuração do chirp stack
seria fazê-lo executar junto com o Raspberry Pi, para eu não precisar toda vez ficar aqui executando este aplicativo na mão. Para fazer isso, nós vamos usar o systemd, e eu já tenho um arquivo de configuração que eu também já vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou fazer download do arquivo utilizando o wget. Eu posso verificar o conteúdo desse arquivo. E a gente pode olhar que é uma configuração bem básica do systemd, né? Que simplesmente está executando esse arquivo que eu acabei de compilar. Eu posso então agora copiar esse arquivo lá para a pasta do systemd. Agora eu já posso usar as chamadas do systemd para inicializar e habilitar a inicialização do LoRa Packet Forwarder enquanto o sistema inicializa. E a gente pode observar aqui que o nosso serviço está executando, ou seja, o nosso LoRa Packet Forwarder está funcionando corretamente. Agora eu já posso retornar à interface de configuração do Chirpstack para adicionar o nosso gateway que foi recém-configurado. Então vou navegar aqui para Gateway, criar um novo gateway, posso botar um nome qualquer, uma descrição que me ajude a encontrar esse gateway depois. E aqui vai uma configuração importante. Lembrem que quando a gente alterou o arquivo local.conf, nós colocamos um ID único ali. Nós temos que repetir esse ID aqui. Caso contrário, o nosso gateway não funcionará. Agora a gente vai escolher o Network Server, que a gente configurou anteriormente, o Service Profile e o Gateway Profile. Vamos habilitar o Gateway Discovery e isso conclui a configuração do nosso gateway. Depois de um certo período de tempo, esse gateway deve começar a ficar online e as configurações deles vão aparecer aqui na interface do Chirpstack. A gente pode observar que depois de alguns cliques, a gente já tem um last seen aqui aparecendo. E se eu clicar novamente no Gateway, temos agora a exata configuração de coordenada que nós temos. E com isso, nossa pilha de software do Chirpstack está completamente configurada e pronta para começar a receber e enviar pacotes LoRaWAN. Até mais!